Essa petição vai ser endereçada ao presidente do STF, que fique bem claro. Qualquer coisa que acontecer com Bolsonaro será responsabilidade do presidente do STF, não do Alexandre de Moraes, porque o presidente do STF está sendo complacente, cúmplice com o que está acontecendo. É uma nota conjunta da Comissão de Interclubes Militares, ali contestando a decisão do Supremo Tribunal Federal, também do ministro Alexandre de Moraes, primeiramente, que foi referendada pelo STF, da prisão dos militares, dos oficiais de alta patente. A OEA pediu mais informações sobre denúncias de abusos contra os réus do dia 8 de janeiro. Essa é uma notícia importante porque estava parado na OEA até agora e agora tem uma chance de andar. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. O projeto que pode livrar Bolsonaro avança no Senado. Requerimento de urgência conseguiu as assinaturas necessárias. O senador Carlos Viana informou nesta quinta-feira que o projeto que revoga trechos da Lei 14.197/2021 alcançou o número mínimo de assinaturas para seguir ao plenário. Ele preside a CPMI do INSS e defende a mudança na legislação. Viana apresentou na quarta-feira o pedido de urgência para o PL 5.977/2025. O texto propõe derrubar partes da lei que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, usados nas condenações dos atos de 8 de janeiro de 2023. A proposta pode reduzir penas previstas na legislação atual e influenciar processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador afirma que há insegurança jurídica nos dispositivos vigentes e que a revisão é necessária. Com surpreendente parecer da PGR, General Heleno deve deixar a prisão. É isso mesmo. A Procuradoria-Geral da República surpreendeu e manifestou-se favoravelmente à transferência do general da Reserva Augusto Heleno para o regime de prisão domiciliar. O parecer já foi enviado para o Supremo Tribunal Federal. O procurador Paulo Gonet, chefe da PGR, defendeu a medida em caráter humanitário, considerando os 78 anos do militar e seu quadro de saúde. O general está detido em uma sala especial no Comando Militar do Planalto, em Brasília. Em audiência realizada na quinta-feira, Heleno confirmou ao STF ter problemas de saúde e usar medicamentos continuamente. Ele também informou que foi preso na casa de sua filha. A PGR baseou seu posicionamento em precedentes do próprio Supremo. A decisão final sobre a prisão domiciliar caberá ao ministro Alexandre de Moraes, que analisará o parecer da PGR e as condições de saúde do ex-ministro. Eu fico aqui pensando o que dá pra gente fazer para amenizar, para diminuir um pouquinho que seja o sofrimento dessas pessoas inocentes que estão sendo presas agora no Brasil. O que dá para fazer pelo general Heleno, o que dá para fazer pelo Bolsonaro, pelo Anderson Torres? Bom, pelo menos uma notícia boa a gente teve. Porque o que mais me deixou, desculpa falar essa palavra, mas o que mais me deixou puto, assim, puto mesmo de ferver o sangue, foi esse senhor de 78 anos, com uma vida ilibada, honrado, patriota, dedicou sua vida para o Brasil, nunca fez nada errado na sua vida, tá indo para uma prisão. Isso aqui realmente é inaceitável. Mas o despachante do Alexandre de Moraes parece que teve um surto de pensamento próprio, né, de sanidade, e acabou de publicar um parecer que defende a prisão domiciliar. Pelo menos Augusto Heleno poderá ir para casa dele. Ele tem 78 anos, ele tem Alzheimer, ele nunca nem sequer deveria ter colocado os pés dentro de uma prisão. Mas a justiça brasileira virou vingança. E o Bolsonaro? Não, vamos lá. Após crise de soluço, Bolsonaro recebe atendimento médico por telefone. De novo, Bolsonaro está em crise de soluço há 7 dias, desde que ele entrou na PF, na sede da PF lá, ele está soluçando sem parar. Você que já teve soluço na sua vida, ele não passou de 10, 15 minutos. Você não tem noção o que é tentar dormir soluçando. O que é tentar comer soluçando. Vômitos,
né? Tá muito abatido. O Bolsonaro não tá numa saúde boa, a gente sabe disso porque ele tem que ir para o hospital todos os meses. Ele fez uma cirurgia onde ele abriu toda a barriga dele há poucos meses, onde ele foi inclusive intimado dentro da UTI. Mas o que a gente pode fazer? Continuamos lutando pela anistia? Sim. Mais uma vez, adiaram a anistia. Mais uma vez nos enrolando. Falaram que vai ser semana que vem. Mas o que a gente pode fazer? Então eu tomei a decisão que é o seguinte. Eu pedi para o meu jurídico elaborar uma petição explicando os motivos de por que o Bolsonaro não está em condições de ficar numa prisão, por que ele deve sim receber a prisão domiciliar humanitária. Gente, o STF dá prisão domiciliar humanitária para terrorista do PCC, cara. Gente mais jovem que o Bolsonaro, que não tem as mesmas condições. O cara lá, o do Master, do Banco Master, já entrou pedindo a prisão domiciliar porque ele pode morrer na cadeia, pelo amor de Deus. Legal. Então a gente está elaborando agora uma petição que eu vou colocar no sistema da Câmara dos Deputados e vou coletar assinaturas. Essa petição vai ser endereçada ao presidente do STF, que fique bem claro. Qualquer coisa que acontecer com Bolsonaro será responsabilidade do presidente do STF, não do Alexandre de Moraes, porque o presidente do STF está sendo complacente, cúmplice com o que está acontecendo. Eu espero sinceramente que a gente consiga mais de 200 assinaturas e esse documento será enviado ao presidente do STF pedindo para que conceda a prisão domiciliar humanitária a um homem de 70 anos que está debilitado, com crise de soluço, que numa noite, enquanto ele estiver dormindo lá, ele pode vomitar e afogar no próprio vômito, se não tiver alguém para lá para cuidar dele, que nós sabemos que tem bandido que quer matar ele. Então, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. A Comissão Interclubes Militares emitiu uma nota contra a decisão do STF pela prisão, dos oficiais de alta patente. O repórter Victor Salina tem os detalhes. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, é uma nota conjunta da Comissão de Interclubes Militares, ali contestando a decisão do Supremo Tribunal Federal, também do ministro Alexandre de Moraes, primeiramente, que foi referendada pelo STF, da prisão dos militares, dos oficiais de alta patente. O que, segundo a nota, Gisele, levanta sérias preocupações a respeito de um ato que não é meramente protocolar, mas sim com contestações sólidas feitas pelo ministro Luiz Fux durante o julgamento, que deveriam ter sido levadas em conta. Essa nota ela é assinada pelos presidentes, né, do Clube Naval, Almirante Alexandre José Barreto de Matos, também do Clube Militar, o General Sérgio Tavares Carneiro, e do Clube da Aeronáutica, o Brigadeiro Marco Antônio Pérez. O documento diz ainda, Geisiane, que essas penas elas são desproporcionais, né? Mais de 20 anos de prisão ali para esses militares. Eles fazem uma correlação ali com outros crimes, né? Crimes considerados hediondos, como assassinato e também abuso, que essas penas que foram então deferidas a esses militares superam a essas penas por crimes hediondos. Eles também relembram aqui todo o trabalho dessas pessoas para com a República, para o Brasil, né? O serviço que eles prestaram para o nosso país, que alguns chegaram a prestar inclusive mais de 4 décadas de serviço pelo Brasil. É o caso então do general Augusto Heleno, que trabalhou mais de 40 anos para o Exército Brasileiro. E é importante pontuar aqui também, Gisele, que em nenhum momento eles desrespeitam, né, a decisão da Justiça. Eles reforçam isso, então, que não é um desrespeito, mas sim serve para essa contestação, serve para fortalecer as instituições brasileiras, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, dando uma base sólida para ele e também credibilidade. Eu volto com você, Gisele. A produção do Jornal da Oeste entrou em contato com o almirante Alexandre José Barreto de Matos, que é um dos que assina essa carta, né, essa recusa aí em relação ao que está acontecendo com os militares do nosso país. Ele é presidente do Clube Naval e nós deixamos o canal aqui aberto, portanto, para que, se quiser falar publicamente a respeito do que está acontecendo, enfim, tanto o Jornal da Oeste quanto toda a programação da Revista Oeste está sempre de portas abertas para ouvi-los. Serrão, eu
quero te ouvir então a respeito dessa nota aí que foi emitida pela Comissão de Militares, falando aquilo que inclusive reverberamos aqui ontem no nosso Jornal da UES segunda edição, em relação às patentes agora de todos os militares. A gente sabe que isso está sendo tratado no Supremo Tribunal Militar a partir de agora, mas aí são generais de altas patentes, principalmente ali o Augusto Heleno, sendo tratados como realmente se não tivessem uma vida de prestação à nação, né, uma vida de prestação de serviço público à nação brasileira. Pois é, então o que essa nota do Clube Militar traz de importante é que ela chega um pouquinho atrasada, mas antes tarde do que nunca. Ela reforça a tese apresentada pelo ministro Luiz Fux no julgamento do 8 de janeiro, que é a tese mais correta de todas. O Supremo Tribunal Federal não poderia ter sido o tribunal, entre parênteses, de exceção para julgar esse caso. Ponto. É isso. Esse é o ponto essencial dessa história toda. Por isso que você fazer qualquer proposta de redução de pena em função dessa sentença que foi dada desse jeito, ela é imoral. Ela fere o princípio do que seria a justiça. Não dá para aceitar isso. Ah, mas vai beneficiar. Não, não vai beneficiar. Vai criar uma jabuticaba jurídica para você justificar algo que está errado, equivocado do ponto de vista institucional. Então, o que a gente precisa é anistia ampla, geral e restrita, que não vai consertar tudo de errado que aconteceu nesse julgamento do 8 de janeiro, tá? Eu vou repetir. Nem a anistia ampla, geral e restrita vai conseguir consertar tudo o que aconteceu. Morreu gente, famílias foram destroçadas, militares perderam suas carreiras, estão sendo tratados feito bandidos. Isso não é justo, isso não é justiça, isso não combina com o Brasil que a gente gostaria que fosse um país civilizado. Mas o sistema de poder insiste. Ah, eles tentaram dar um golpe, tentaram. Tentar não é dar golpe, mas aí vem a malandragem da legislação. A lei do Estado Democrático previa que a mera tentativa de dar golpe ou de abolir o Estado, vale a punição. Aí agora vai fazer o quê? Vai tentar se reduzir o que está nessa lei para tentar aliviar a barra ou revogar parte desses artigos 359 e LM? Esse é um jeitinho que não combina com a institucionalidade. Vai se tentar mudar a regra do jogo depois do jogo já terminado, para tentar mexer na situação. Não, o que tem que fazer é revogar completamente essa lei do Estado Democrático de Direito, não é dar jeitinho nela, é revogá-la completamente, e aí sim o crime deixa de existir. É a única maneira de consertar de maneira menos agressiva toda essa lambança, vou usar assim esse termo técnico, que foi feita no julgamento do 8 de janeiro. Agora, o Congresso tem disposição de encarar isso? O Senado vai ter disposição de encarar isso? Parece que não, já está tentando dar o jeitinho. E o jeitinho brasileiro é o que sempre nos leva para o inferno sem escalas. Fabi, também quero te ouvir, então, a respeito dessa nota emitida por uma comissão de militares, se referindo aí às prisões dos oficiais, né, prisões que aconteceram nessa semana, e é interessante também porque essa nota, ela menciona aquela divergência do Fux, a única divergência que foi encontrada ali naquela primeira turma do STF. Eu lamento que essa nota não tenha vindo das forças, né, das Forças Armadas e sim de um clube militar. O que a gente viu, por exemplo, vou citar um exemplo com o general Heleno, é realmente um absurdo, né? Ele declarou que tem Alzheimer, ele tem 78 anos ou mais, que eu já vi informações que ele pode ter mais, mas eu não sei direito a idade dele, mas tem muita idade. É um dos generais mais condecorados das nossas forças e fizeram a prisão dele, né, e do outro general sem nem pestanejar. A única força que fez alguma diferença foi a Marinha, né, que não quis prender o almirante Garnier e só conduziu ele até a prisão, né? Então, isso é complicado. E essa nota vem do clube militar, que é o quê?
né, são militares que já estão na reserva e que se veem no direito, com todo o direito mesmo, de se pronunciar. Mas eu concordo com o Serrão que isso foi bem tarde, né? É melhor tarde do que nunca é. Mas, assim, eu gostaria até de ver, por exemplo, a OAB fazer algo a respeito das prerrogativas dos advogados, em relação à ausência de defesa que praticamente retirou, né, um recurso válido, a fase recursal para esses réus do núcleo duro foi retirada por uma decisão da cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Então, é importante, mas neste momento é inócua, né? Quando a gente tem pessoas que estão sabendo que essas ordens são tanto ilegais e estão cedendo a cumpri-las. A OEA pediu mais informações sobre denúncias de abusos contra os réus do dia 8 de janeiro. Essa é uma notícia importante porque isso estava parado na OEA até agora e agora tem uma chance de andar. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e antes de tocar nesse assunto, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, também cliquem no joinha, porque deixando o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e acaba distribuindo para mais gente, você ajuda o nosso canal aqui a crescer. E também considere se tornar membro, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos nossos. Pois é, essa é a notícia. Todo mundo lembra que o Pedro Vaca da OEA veio aqui no Brasil, talvez tenha vindo a turismo, a gente criticou muito, eu inclusive estive com ele e depois a Vaca ou o Vaca foi para o brejo, ninguém mais ouviu falar desse assunto, mas agora parece que vai andar. Em março de 2024, o coronel Ulisses, que é um parlamentar, pediu que fosse feita uma apuração sobre atos atentatórios por parte do Estado brasileiro a respeito dos réus do dia 8, o tratamento deles, né? Como o Estado tem tratado esses réus e como, inclusive, eles foram julgados à revelia de toda e qualquer legalidade. E agora a OEA parece que pede novas notificações, novas informações sobre esses casos. Anteriormente, 63 deputados, 13 senadores tinham pedido que a OEA, pressionado a OEA para dar algum retorno sobre isso e agora chega essa notificação pedindo que haja mais informações do Parlamento brasileiro sobre as prisões injustas, sobre as penas desproporcionais, sobre o excesso nessas penas e, sobretudo, sobre a morte do Clezão. Isso é muito importante. A morte do Clezão, até hoje, a gente não tem resposta nenhuma. Ninguém foi responsabilizado sobre nada. As investigações sobre o caso correram sob sigilo total e ninguém sabe qual é o resultado, para onde foram, de onde vieram, para onde irão. E agora terá uma pressão da OEA. Ou imaginamos que tenha, ou torcemos para que tenha uma pressão, porque a OEA está perguntando e pedindo essas informações ao Parlamento brasileiro que forneça mais relatos ou mais detalhes sobre quem matou o Clezão, quem foi responsabilizado até agora pela morte do Clezão e o que há de concreto a respeito dessas investigações. E sabe qual a resposta que o Parlamento brasileiro vai dar à OEA? Zero. Vai responder que não tem nenhuma informação, que ninguém foi responsabilizado, que tudo tramita sob sigilo, que tudo está nas mãos do ministro Moraes e que tudo está nas mãos do STF e nada chega sequer à família. É bom que se diga que o caso Clezão é tão enigmático que nem a família tem acesso às investigações e à eventual responsabilização que alguém venha ou possa ter tido nesse caso. Morreu o Clezão na cadeia e outros mais, enfim, eles estão esperando que morram, tomara que não. Mas o ponto é que, dando essas respostas agora ao OEA, dizendo que a gente não sabe nada, embora nós devêssemos saber tudo a respeito desse e de outros casos mais, talvez haja uma pressão internacional. Muita gente pode dizer, isso não vai dar em nada. Não importa, a visibilização internacional desses casos já é relevante, porque quando a OEA fala sobre isso, ou quando a OEA cobra o Brasil sobre isso,
isso sai na mídia do mundo inteiro. Isso saindo na mídia do mundo inteiro, o assunto é pautado também no Brasil. Não fica restrito a um ou outro canal, a uma ou outra emissora, a um ou outro jornal que possa ser identificado como de direita, mas a toda a mídia. Não tem como, sai na imprensa internacional algo pedido pela OEA, isso vira pauta nacional e a pressão aqui aos ministros se torna maior. Tomara que aconteça e tomara que realmente, como eu mencionei, o Vaca não tenha ido para o brejo, pelo menos dessa vez.